Depois de ganhar um Isekai do Truck-kun, ele reencarnou em outro mundo. Fingia ser um personagem secundário, mas na verdade era o mais forte do mundo, e tinha sua própria equipe de waifus gatas, que o servem e fariam qualquer coisa por ele. Mas, sem querer, ele acabou fazendo todas as garotas gatas da escola se apaixonarem por ele. Tudo começou com a Akane Nishina acordando atrasada depois de um pesadelo daqueles. Ela rapidamente se livra do pesadelo, pula no chuveiro e se arruma para sair. Mas assim que ela está prestes a sair pela porta, de repente se lembra de como os paparazzi a cercaram uma vez, tirando fotos. Essa memória quase a faz entrar em pânico. Por sorte, seu motorista a chama bem a tempo, trazendo-a de volta à realidade. Ela respira fundo, se recompõe e vai para a escola. Quando Nishino chega, todos a olham com admiração. É como se ela fosse a superstar da escola. Linda, super inteligente e já foi uma atriz e idol famosa. Todos os alunos querem ser amigos dela e a tratam como uma celebridade. Enquanto caminha para o armário, ela avista a única pessoa que realmente não suporta, Minoru Kagino. Ele é só um cara comum, nada de especial nele, e o que mais a irrita é que ele é o único que não parece se importar com ela de jeito nenhum. Ele nem consegue lembrar o nome dela, o que a deixa louca. Nishino continua tentando chamar a atenção dele, esperando que ele finalmente se lembre dela como todo mundo. Desta vez, ela o cumprimenta e ele responde, mas a chama de Nishimura, errando o nome dela de novo, completamente. Nishino congela, forçando um sorriso sarcástico enquanto se sente super irritada por dentro. Não é só que ele errou o nome dela de novo, mas também como ele age como se ela nem existisse, enquanto todo mundo não consegue parar de olhar para ela. É como se ela fosse invisível para ele, e isso só a faz odiá-lo mais. Ela o corrige pelo que parece ser a milionésima vez, mas ele apenas murmura algo por baixo, chamando-a de NPC. Ela fica confusa e pergunta o que ele quer dizer, e Kagino explica que na mente dele, ele cria personagens principais, e todo mundo é só barulho de fundo, NPC, e ela é uma delas. Nishino fica chocada, mas antes que ela possa responder, ele erra o nome dela de novo de um jeito bobo e vai pra aula. Na sala, os outros alunos estão totalmente interessados na Nishino, fazendo todo tipo de perguntas sobre seu próximo retorno à atuação. Ela vai estrelar um programa popular na próxima segunda. Ela explica como teve que parar de atuar depois de um escândalo enorme no ensino fundamental que fez muita gente a odiar. Desde então, ela tem escondido seu verdadeiro eu, fingindo ser quem não é até as coisas se acalmarem. Agora que está no ensino médio, ela sente que finalmente pode ser ela mesma de novo. Nishino faz o papel da queridinha do professor e da garota mais popular da turma para garantir que todos gostem dela e evitar fazer inimigos. Ela até fica até tarde depois da aula para ajudar o professor a se preparar para o dia seguinte. Mas um dia depois de ficar até tarde, ela descobre que seu motorista foi atacado por uns bandidos, então ela tem que ir para casa sozinha. No caminho, os mesmos bandidos que atacaram seu motorista começam a segui-la e, eventualmente, a sequestram. Eles planejam mantê-la em cativeiro por resgate, exigindo uma fortuna do pai dela. Enquanto Nishino é levada, ela nota alguém observando de longe, mas está muito escuro para ver quem é antes que os bandidos cubram o rosto dela. Nishino acorda em um depósito assustador, aterrorizada enquanto os bandidos falam o que farão se o pai dela não pagar. Enquanto isso, Kagino está lá fora, usando um espelho para espiar e verificar a situação. Depois de avaliar o que está acontecendo, ele muda para sua identidade secreta antes de agir. Os bandidos mencionam que esta é a segunda vez que Nishino é sequestrada. A primeira foi por um stalker maluco, mas desta vez é por causa dos inimigos do pai dela. Um dos desgraçados tenta fazer algo com ela, mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, Kagino arromba o telhado, revelando-se um lutador esperto e durão. Um dos bandidos acha que é brincadeira e saca uma arma, mas Kagino rapidamente o desarma, deixando todos chocados. Ele zomba da falta de habilidade do bandido e o derruba rápido. O outro bandido percebe que Kagino não é apenas um lutador comum, ele é um ex-militar que estava procurando um desafio. O bandido saca uma faca e consegue acertar alguns golpes em Kagino, mas não é nada que ele não possa aguentar. Kagino então saca sua arma favorita, um pé de cabra, e avisa o bandido sobre como é útil. O bandido tenta dominar Kagino com sua força, mas Kagino rapidamente vira o jogo, revelando o que é conhecido como o Berserker, um nome que assusta todas as gangues de motoqueiros. Kagino quebra as pernas do bandido e o espanca, libertando Nishino, mas tão rápido quanto apareceu, Kagino desaparece na noite. Mais tarde, o pai de Nishino chega, usando suas conexões para encobrir o que aconteceu para que ela possa continuar sua carreira de atriz sem problemas. Mas o maior arrependimento de Nishino é não ter descoberto quem era o lutador estiloso que a salvou. No dia seguinte na escola, ela cumprimenta Kagino de novo, esperando que ele se lembre do nome dela. Desta vez ele realmente a chama pelo nome verdadeiro, chocando-a. Quando Kagino olha nos olhos dela desta vez, é diferente, como se ele realmente a visse, e ela percebe que talvez Kagino também esteja se escondendo atrás de uma máscara, assim como ela.
Mas antes que ela possa perguntar mais alguma coisa, Kagino abraçou o Truque-kun, encerrando sua vida no mundo real. Kagino então se encontra em um mundo totalmente diferente, onde começa a explicar um pouco sobre si mesmo. Como a maioria dos meninos, ele sempre quis ser um herói, mas ao contrário da maioria, ele levava isso a sério demais. No mundo real, ele era apenas um personagem de fundo comum, despercebido na escola, mas nos bastidores, era um lutador incrível que treinava muito duro. Mesmo assim, ainda não era o suficiente para ele. O desejo de Kagino de ser um herói cresceu mais forte ao perceber o quão fracos os humanos realmente são. Não importa o quão forte você seja um mestre de artes marciais mistas ou um campeão de boxe, você ainda é apenas um humano. E se algo como uma explosão nuclear acontecesse, você seria eliminado como todo mundo. Kagino não conseguia aceitar esse destino. Ele queria ser aquele que nunca poderia ser parado, aquele que chamariam de sombra eminente. Ele se tornou um ser poderoso neste novo mundo, com um grupo de garotas fortes ao seu lado. Mas a única maneira de se tornar esse herói era renascendo neste outro mundo, o que aconteceu depois do incidente com o caminhão. Nessa nova vida, Kagino, agora conhecido como Seed Kagino, forma um grupo secreto subterrâneo chamado As Sombras. Mas antes de mergulharmos em como ele se tornou tão poderoso neste mundo mágico, somos levados de volta a um flashback. Depois de renascer, Seed acordou como filho do Barão e da Lady Kagino, aristocratas vivendo no reino de Midgar. A família Kagino é conhecida por produzir Cavaleiros das Trevas, guerreiros que podem aprimorar suas habilidades com magia. Seus pais têm grandes esperanças para seus filhos, especialmente sua irmã mais velha, Claire Kogino, que tem um talento incrível. Seed cresceu na sombra da irmã, mas secretamente ele tinha sua própria vida dupla à noite, caçando bandidos. Depois de vencer uma luta com sua espada de slime e traje de corpo inteiro, ele encontra uma criatura estranha trancada em uma jaula. Curioso, Seed a leva para casa para experimentar. Após um mês de tentativa e erro, a criatura se transforma em uma linda garota elfa. Antes que ela possa vê-lo, Seed finge ser descolado, alegando que quebrou uma maldição nela e nos descendentes de heróis. Ele saca um livro fictício sobre um demônio chamado Diablo, e inventa uma história sobre 3 heróis que derrotaram Diablo, mas não antes que ele os amaldiçoasse. Seed também diz a ela que o culto de Diablos está planejando trazer seu chefe de volta à vida, e que ela foi uma vítima disso. Ele se apresenta como Shadow e pede à garota para se juntar a ele em sua missão para derrubar o culto. Mesmo que ele tenha inventado tudo, ela concorda em se juntar à sua organização, o Jardim das Sombras, tornando-se sua segunda em comando e adotando o nome Alpha. 3 anos se passam e Seed, agora com 13 anos, é visto treinando com Claire. Mesmo que ele pudesse facilmente vencê-la, ele se segura, e ela acaba o mandando pelos ares. Neste mundo, nobres têm que ir para a Academia Real de Espadas Mágicas de Midgar para Cavaleiros das Trevas quando completam 15 anos. Mas quando o dia da partida de Claire chega, ela desaparece, e seu quarto é deixado uma bagunça. Enquanto isso, outra garota elfa chamada Beta, a primeira membro recrutada por Alpha, é apresentada. Ela é apenas uma das muitas membros do Jardim das Sombras. Alpha e as outras estão ocupadas encontrando pistas sobre o paradeiro de Claire. Curiosamente, a história inventada por Seed sobre o culto de Diablos acaba sendo real. Beta acredita que Claire foi alvo porque o culto a considera descendente dos heróis. Ela expõe um mapa dos esconderijos do inimigo, mas eles ainda precisam descobrir onde Claire está sendo mantida. Seed então joga uma faca de slime no mapa, revelando a localização de Claire. Seed ordena a Beta que reúna os membros de elite do Jardim das Sombras, conhecidos como as 7 Sombras. Ao mesmo tempo, o Conde Gris, uma figura proeminente do culto de Diablo, zomba de Claire, que está presa por correntes que suprimem sua magia. Incapaz de revidar totalmente, Claire desvia dos golpes dele com agilidade notável. Gris comenta sobre suas habilidades de combate aprimoradas, assumindo que o Barão Kagino estava por trás de seu progresso. Claire, no entanto, retruca, corrigindo-o ao dizer que foi na verdade seu irmão, Seed, quem a ajudou a ficar mais forte. Quando Gris começa a demonstrar interesse em Seed, a raiva de Claire explode. Ela o ameaça, avisando que se ele tentar machucar seu irmão, ele vai se arrepender. Ignorando a dor de seus ferimentos, ela o ataca. Mas Gris rapidamente a domina, nocauteando-a antes que ela possa continuar a luta. Mas é então alertado que intrusos estão por perto. Para seu choque, todos os seus homens foram derrotados pelas sombras. Gris tenta lutar contra Alpha, mas ele está muito fora de sua liga. Desesperado, ele toma uma pílula vermelha que aumenta seu poder e consegue empurrar Alpha um pouco para trás. Mas quando ele percebe que ainda está em menor número, tenta escapar apenas para esbarrar em Seed. Seed facilmente bloqueia seu ataque e começa a dar-lhe uma bronca sobre técnicas de espada adequadas antes de acabar com ele. Depois, Seed pega o medalhão de Gris, que tem uma foto dele e de sua filha. Claire é devolvida para casa em segurança, mas ainda está chateada e tem que partir para a capital real. Mais tarde naquela noite, Seed se encontra com as 7 Sombras para discutir a próxima missão. No entanto, elas dizem a ele que estão partindo para derrubar o culto de Diablos em uma escala maior. Seed as deixa ir, pensando que eles simplesmente se cansaram de interpretar seus papéis. 2 anos depois, Seed vai para a mesma escola que sua irmã.
Como sempre, ele mantém sua rotina de personagem secundário discreto. Ele escolhe Skel e Paul como seus amigos, dois caras que estão no fundo do ranking da nobreza. No caminho para a escola, Skel e Paul lembram Sid sobre a punição embaraçosa que ele tem que enfrentar por tirar a nota mais baixa em um teste. Ele tem que confessar seu amor à garota mais popular do campus e ser totalmente rejeitado na frente de todos. Quando chegam à academia, veem a princesa Alexia Midgar, que é super popular, rejeitando a confissão de outro cara. Antes que o dia termine, Sid começa a agir como seu eu de personagem secundário usual, sendo todo tímido e nervoso perto de Alexia enquanto Skel e Paul assistem de lado. Sid confessa a Alexia, esperando totalmente que ela o rejeite na frente de todos. Mas em vez de rejeitá-lo, ela o choca ao aceitar. A notícia se espalha rápido, e agora ninguém consegue imaginar como diabos ele conseguiu a garota mais gata da turma. Durante o almoço, Alexia se junta a Sid e seus amigos na mesa deles na cafeteria. Já que estão sentados com uma princesa, eles recebem um monte de comida extra. Sid, tentando nojentar Alexia para que ela o largue, come o máximo de comida que pode, o mais rápido que pode. Em vez de ficar enojada, Alexia apenas sorri para ele. Mais tarde, o instrutor de espada deles, Griffith Shannon, apresenta Sid à turma como um novo membro da seção 1. Tudo porque Alexia o ajudou a subir da seção mais baixa. Depois, Sid e Alexia têm uma luta de treino, e Sid percebe que as habilidades de espada dela não são tão boas. Ele acha o estilo dela meio chato. Por outro lado, Alexia também não fica impressionada com as habilidades de Sid, e ela começa a ficar irritada porque ele a lembra de si mesma. Assim que terminam o treino, Zenon aparece, revelando que ele é, na verdade, o noivo de Alexia. Mais tarde naquele dia, Sid e Alexia têm uma conversa sobre o relacionamento falso deles. Sid percebe que Alexia o escolheu como seu namorado falso, porque ela acha que ele é fácil de controlar, já que ele é um nobre de baixo escalão. Ela planeja continuar fingindo namorar com ele até que Zenon cancele o noivado deles. A princípio, Sid não quer se envolver no drama dela, mas quando Alexia joga uma moeda de ouro pra ele, ele rapidamente muda de ideia. Ele pega a moeda e o acordo está selado. Com o passar dos dias, o relacionamento falso deles continua, e começa a deixar os outros alunos loucos, especialmente os caras. Mas Zenon não parece se importar com isso de jeito nenhum. 2 semanas depois do relacionamento falso deles. Enquanto andam de trem juntos, Alexia se abre com Sid. Ela diz a ele que sempre sentiu que está correndo atrás da irmã, Iris, que é o orgulho da família deles porque ela é uma lutadora tão forte. Não importa o quanto Alexia tente, ela não consegue alcançar Iris. Para fazê-la se sentir melhor, Sid diz a Alexia que ele realmente gosta das habilidades de espada dela. Mas Alexia apenas ignora, dizendo que a irmã dela disse a mesma coisa depois que ela perdeu em um torneio. Sentindo-se para baixo, Alexia saca sua espada, mas antes que as coisas piorem, o trem para e ela vai embora. Sid imagina que o relacionamento falso deles provavelmente acabou agora. No dia seguinte, Zenon e seus homens confrontam Sid. Aparentemente, Alexia não voltou para o dormitório dela na noite passada, e como Sid foi a última pessoa vista com ela, eles o acusam de sequestrá-la. Cercado por cavaleiros, Sid não tem escolha a não ser se render. Enquanto isso, Alexia acorda em uma cela escura e assustadora, acorrentada por magia. Ela nota um monstro feminino estranho na cela ao lado da dela. Logo, um médico louco aparece, todo animado para usar o sangue real de Alexia. Mal conseguindo manter a calma, Alexia pergunta por que ele quer o sangue dela, e o médico explica que ela tem o tipo de sangue necessário para trazer o mestre deles de volta à vida. De volta com Sid, ele está sendo torturado durante seu interrogatório, mas ele finge sentir muito mais dor do que realmente sente para evitar se destacar demais. Enquanto isso, Zenon se encontra com Iris, sentindo-se mal por não ter protegido Alexia. Zenon diz a Iris que, embora todas as pistas apontem para Sid, não há como Sid ter vencido Alexia. Iris ordena a libertação de Sid, mas ela ainda planeja ficar de olho nele. Ao mesmo tempo, Claire, causando um alvoroço lá fora, é contida, mas exige encontrar os cavaleiros por causa da prisão injusta de seu irmão. A presidente do conselho estudantil, Rose, intervém para detê-la. Depois que ele é solto, Sid, muito machucado, volta para o dormitório, mas está sendo seguido. Alpha, uma de suas aliadas de confiança, intervém e o ajuda a escapar. Dentro de seu quarto, Alpha o informa sobre o que está acontecendo. Ela diz a ele que está coletando informações sobre o culto que sequestrou Alexia e que o grupo delas está ficando mais forte. Sid fica feliz em saber disso, e está feliz que as garotas de sua organização ainda o visitem às vezes. Alpha então explica que Alexia foi levada por causa de seu sangue real. Ela até se oferece para cuidar dos cavaleiros que torturaram Sid, mas ele diz a ela para não se incomodar, já que eles estavam apenas fazendo seus trabalhos. Mais tarde naquela noite, Sid monta seu personagem Sombra em seu quarto secreto, animado para fazer sua jogada. Ele usa tesouros que roubou e dinheiro que ganhou sendo o namorado falso de Alexia para criar a configuração perfeita. Beta, outra aliada, chega, e Sid anuncia que é hora de levar as coisas a sério. Ao sair do dormitório, ele é parado por 2 cavaleiros que tentam incriminá-lo jogando a bota de Alexia nele. Mas antes que possam fazer qualquer coisa, os vigias dos cavaleiros caem misteriosamente, derrubados por forças invisíveis.
Enquanto isso, o caos irrompe na cidade enquanto um monstro gigante começa a destruir tudo. O médico louco injeta algo no monstro humanoide, ignorando os avisos de Alexa, e o monstro muta. Ele até ajuda Alexa a escapar depois de matar o médico. Enquanto procura uma saída, Alexa encontra Zenon, que revela que ele financiou a pesquisa do médico para que pudesse conseguir uma promoção. Furiosa, Alexa o ataca, mas Zenon facilmente bloqueia seus movimentos. Assim que Alexa está prestes a desistir, Cid aparece como Shadow. Zenon, agindo cheio de si, se gaba de quão forte seu culto é, mas Cid apenas pergunta calmamente onde estão os membros centrais do culto. Enquanto a batalha continua, o monstro causa estragos na cidade. Iris tenta pará-lo, mas não consegue. Alpha chega, notando que Iris só está piorando as coisas para o monstro, e ela intervém para acabar com isso. O monstro se transforma de volta em um humano, revelando que é, na verdade, a filha de Milha Gris. Alpha diz a Iris para relaxar e deixar o Jardim das Sombras cuidar disso. Desesperado para provar a si mesmo, Zenon engole uma pílula vermelha que aumenta seu poder, mas Cid ainda o vence facilmente. Durante a luta, Alexa observa maravilhada, percebendo que o estilo de espada de Cid é exatamente o que ela tem tentado dominar. Zenon se transforma, mas Cid o domina completamente, deixando uma cratera gigante no meio da cidade. Alexa, sem saber que Shadow é Cid, tenta copiar sua técnica, mas Iris a impede e a puxa para um abraço. As duas irmãs finalmente se reconciliam. No dia seguinte, Alexia, agora livre de Zenon, pergunta a Cid se eles podem manter o relacionamento. Pela primeira vez, Alexia é rejeitada, e ela não aceita bem. Ela fica tão brava que a parede acaba coberta de sangue de sua raiva. Enquanto isso, o grupo Jardim das Sombras tem uma reunião para celebrar sua vitória, mas eles também falam sobre um novo problema. Algum grupo está fingindo ser o Jardim das Sombras e distribuindo sua própria justiça. Agora que Iris sabe sobre o culto e o Jardim das Sombras, ela escolhe seus cavaleiros mais confiáveis, Glenn e Marco, para se juntarem à sua nova equipe de investigação. Ela diz a eles para encontrar alguém que possa descobrir o que é uma estranha relíquia que encontraram na cena. Enquanto isso, uma garota de cabelo rosa chamada Sherry Barnard está ocupada olhando a relíquia em um livro. Ela acidentalmente esbarra em Cid, que tem sangue no rosto. Sherry, que é muito inteligente mesmo sendo estudante, é chamada por Iris para estudar a relíquia. Ela fica incerta a princípio porque é apenas uma estudante, mas seu pai adotivo a encoraja a tentar. No final, Sherry concorda, e Iris designa uma equipe chamada Ordem Carmesim para protegê-la. Alexia também se oferece para ajudar, e Iris permite que ela se junte à equipe. Em uma nota mais leve, Cid, Skell e Paul vão às compras, mas há uma longa fila na loja. Uma mulher se aproxima de Cid e pede para ele fazer uma pesquisa. Ele concorda, deixando Skell e Paul para trás. A mulher o leva a uma mansão escondida atrás da loja, e lá dentro ele encontra uma sala do trono. Lá, Cid encontra Gamma, uma das 7 sombras, que é dona da loja. Inspirada pelas histórias de Cid de sua vida passada, Gamma admite que é a mais inteligente do grupo, mas também a mais desajeitada. Ela até tropeça nas escadas. Gamma pede a Cid para sentar no trono, e ele o faz, sentindo-se como um rei. Gamma se gaba do sucesso de seus negócios, exibindo a montanha de moedas de ouro que ganharam. Ela também diz a Cid que estão trabalhando para pegar os impostores que fingem ser o Jardim das Sombras. Cid, ainda pensando em Alexia, de repente afirma que descobriu tudo. Antes de sair, Gamma apresenta Neil, a mais nova membro das Sombras. Cid pede um pouco de chocolate e Gamma oferece de graça, mas Cid enfia uma moeda de qualquer jeito e ri enquanto sai. Mais tarde, Cid está de boa com os amigos quando, de repente, avista Alexia por perto. Para se livrar da galera, ele rapidamente inventa uma desculpa esfarrapada, dizendo que precisa ir ao banheiro. E assim, seus amigos o deixam na mão para resolver a bronca sozinho, ainda mais porque o toque de recolher já está batendo na porta. Depois de resolver seu suposto problema, Cid se manda para um beco escuro. Lá, ele avista Alexia, ferida e encurralada por 3 marmanjos que se fazem de membros do Shadow Garden. Bem na hora que eles iam machucá-la, Shadow aparece do nada e despacha um deles num piscar de olhos, furioso por estarem manchando o nome do Shadow Garden. Cid vai atrás dos 2 que sobraram e consegue derrubar mais um. Antes que ele possa dar cabo do último, Neil aparece do nada e pede para cuidar do cara, para interrogar e arrancar umas informações. Enquanto isso, o líder dos Foras da Lei, Gaunt Knight, fica sabendo que seus homens foram despachados, mas nem se abala muito. Ele avisa a galera que o principal é recuperar a relíquia. Mais tarde, Alexia se encontra com Iris e conta que os atacantes estavam se passando por membros do Shadow Garden. Mesmo assim, Iris continua achando que tanto o culto quanto o Shadow Garden são inimigos do reino. E para completar a palhaçada, rumores sobre Cid se espalham pela academia. Os alunos caçam dele, alegando que ele molhou as calças durante o incidente. Skell e Paul, que juraram guardar segredo, perguntam a Cid, meio sem jeito, se ele ainda tem o chocolate. Apesar da traição, Cid dá chocolates aos 2, e eles já planejam entregar para as gatinhas que estão de olho.
Skel tenta a sorte primeiro, confessando seus sentimentos à crush dele, só para ser confrontado pelos fãs furiosos dela. Quando Paul tenta falar com a garota que ele gosta, ela grita e sai correndo, chamando-o de tarado de novo. Sentindo-se preso em mais um de seus momentos de figurante, Sid dá o chocolate de qualquer jeito para a primeira garota que encontra, Sherry Barnett, e vaza rapidinho sem dizer uma palavra. Em casa, Sherry ainda está matutando sobre o que rolou na biblioteca quando seu pai, Barnett, entra no quarto dela e nota os chocolates. Quando ela conta que um garoto os deu, Barnett caçoa da filha, dizendo que isso só pode ser uma declaração de amor. Sherry, ainda meio confusa com os próprios sentimentos, ouve o pai brincar que o garoto está esperando a resposta dela. Ela fica sem saber o que fazer. Enquanto isso, Neil, que está se passando por estudante, passa o relatório para Sid sobre os membros do culto que ela interrogou. Infelizmente, ela não conseguiu arrancar nenhuma informação útil, porque um deles estava com o cérebro completamente lavado. Ele pirou de vez antes que ela pudesse descobrir qualquer coisa. Ela também conta a Sid que o culto usa órfãos como soldados, chamando-os de filhos de Diablo. Mas Sid não está nem aí. A mente dele está mais preocupada com o torneio de esgrima que os amigos o inscreveram. Neil então fala de um tal de Rex, um dos filhos, que ainda tem umas ideias próprias, mesmo depois da lavagem cerebral. Sid, ainda com a cabeça nas nuvens, só pede para Neil dar um tempo para ele pensar na vida. O torneio começa e Claire vence sua partida. Em seguida, é a vez de Sid lutar contra Rose. Assim que a partida começa, os dois partem para cima um do outro. Sid, no seu papel de figurante de sempre, usa sangue falso para fazer parecer que a Rose bateu com tudo nele. Ele chama essa artimanha de tornado de sangue. Toda vez que ele é derrubado, ele se levanta, tossindo mais daquele sangue cenográfico. Ele está esperando a Rose dar o golpe de misericórdia, mas o árbitro para a luta e declara Rose a vencedora. Enquanto Sid é levado para a enfermaria, Rose sussurra que o respeita pela garra de nunca desistir. Depois de ser tratado, Sherry aparece para ver Sid. Ela o elogia pela bravura na luta e entrega uns biscoitos para ele. Em seguida, sugere que eles comecem como amigos, sabe, devagar, mesmo com Sid sem entender nada do que ela quer dizer. Mesmo assim, ele entra na onda, e justo quando as coisas não podiam piorar, Barnett se junta à mesa, deixando Sid ainda mais desconfortável. Não querendo ficar perto de gente importante, Sid inventa uma desculpa e vaza, fingindo que as dores são insuportáveis. Mais tarde, Sherry dá de cara com Alexia. Alexia pensa que Sherry quer falar sobre a relíquia, mas Sherry pergunta se ela ainda está namorando Sid. Vermelha de vergonha, Alexia diz que eles terminaram e que nunca foi pra valer, o que deixa Sherry aliviada, já que ela está de olho no Sid. Agora ela pode focar na pesquisa dela, mas Alexia não está nada calma, tentando disfarçar a raiva. Alguns dias se passam e Sid percebe que as pessoas o estão tratando bem, embora ele não faça a menor ideia do motivo. Enquanto ele está viajando na maionese, Rose e sua assistente aparecem para conversar sobre as próximas eleições estudantis. Enquanto isso, Gaunt Knight, o líder inimigo, coloca o plano em prática, aprisionando a academia inteira dentro de uma barreira mágica. Como de costume, Sid é o único que saca o que está rolando. Alexia chega ao portão da academia e fica chocada ao ver os guardas mortos no chão. Dentro da escola, Sid percebe que sua magia não está pegando direito, como deveria. Nesse momento, os filhos de Diablo arrombam a porta, se passando por membros do Shadow Garden. Eles anunciam que estão dominando a escola, o que faz Rose levantar sua espada. Mas a magia dela não funciona, e os inimigos destroem sua arma. Um deles avança para dar o golpe final, mas Sid pula e a salva. Não porque ele se importa, mas para interpretar o papel de um figurante que morre de forma épica. Rose, no entanto, entende tudo errado e pensa que Sid se importava de verdade com ela. Deixado para morrer, Sid usa sua magia para se reviver secretamente, dando uns socos no peito e então transforma sua magia em fios para anular o bloqueio mágico da barreira. Em outro lugar, Sherry está super concentrada estudando a relíquia quando Rex quebra a janela dela para roubá-la. Antes que ele possa machucá-la, Glenn chega na hora H para bloquear o ataque de Rex. Marco, que está lutando por perto, grita para Sherry vazar. Com a barreira ainda de pé, Iris hesita em dar a ordem para resgatar os estudantes sem ter ideia de como quebrar. Enquanto isso, Sid está no telhado, de boa, despachando os inimigos um por um, sem pressa, esperando os cavaleiros tomarem uma atitude. Ele avista Sherry andando pela escola, meio perdida, completamente por fora do perigo ao redor dela. Bem na hora que ela tropeça nas escadas, Sid a segura e dá um sermão daqueles antes de irem para o escritório do pai dela. Lá, Sherry encontra o livro que tanto procurava e identifica o artefato como o Olho da Avareza, que absorve magia e deixa todo mundo sem poder. E para piorar a situação, ela explica, o olho vai explodir assim que estiver com a carga completa. Mas ainda tem uma luz no fim do túnel.
Sherry revela que a relíquia que ela tem estudado pode anular o Olho da Avareza, porque consegue guardar uma energia mágica absurda. Sid vai buscar as ferramentas que Sherry precisa, mas no caminho ele dá de cara com Rex e uns inimigos de segunda. Ele despacha a galera rapidinho, e Rex, pensando que Sid está usando alguma relíquia especial para ficar mais veloz, tenta prendê-lo com uma rede mágica. Rex olha em volta e percebe que seus parceiros estão todos no chão, e a confiança dele some na hora. Um pouco depois, alguém chega e encontra Glenn e Marco. Glenn não resistiu e Marco está ferido pra caramba. É revelado que Marco era noivo dela. Sem saber o que fazer em seguida, Neil hesita. Mas Sid volta com as ferramentas. Neil o avisa que os reforços chegaram e estão aguardando as ordens dele. Depois que Sherry acaba de aprimorar a relíquia, ela guia Sid por um túnel secreto que conecta ao auditório. Enquanto caminham, Sherry se lembra da morte da mãe. Depois que a mãe dela morreu, Barnett adotou Sherry e a criou como se fosse dele. Sherry, querendo dar o troco, prometeu ajudar nas pesquisas dele. De volta ao presente, Sherry entra e liga a relíquia, anulando os efeitos do Olho da Avareza. Com a magia de volta, os cavaleiros partem para cima, transformando o auditório num verdadeiro campo de batalha. Não querendo ficar de fora da festa, Sid, agora como Shadow, arrebenta o teto para se juntar à luta. Os verdadeiros membros do Shadow Garden também chegam para dar uma força. Enquanto os estudantes começam a evacuar, Gaunt Knight toca fogo no auditório e vaza. Lá fora, Iris pergunta para Rose o que aconteceu, e Rose explica que o Shadow Garden o salvou de um grupo que se passava por Shadow Garden. Iris fica ainda mais com a pulga atrás da orelha sobre os motivos do Shadow Garden. Dentro do auditório em chamas, Sherry procura desesperadamente pelo pai. Enquanto isso, Sid confronta Barnett, que revela ser o Cavaleiro Esquelético. Quando Sid pergunta por que Barnett fez toda essa bagunça, ele explica que já foi um grande espadachim, mas ficou doente e estava louco por uma cura. Ele encontrou o Olho da Avareza com a ajuda da mãe de Sherry, mas quando ela quis entregar para o governo, Barnett a matou. Sherry, sem fazer ideia da verdade, continuou o trabalho da mãe. Sid se oferece para resolver essa parada de uma vez, mas Barnett o derruba sem esforço. No entanto, Shadow aparece e está pronto para a briga. Percebendo que está em menor número, Barnett tenta combinar o Olho da Avareza com outra relíquia para recuperar a força, mas não dá em nada. Shadow defende todos os ataques dele numa boa. Numa última cartada desesperada, Barnett revela que botou a culpa no Shadow Garden por todos os crimes. Mas Shadow nem liga, dizendo que o Shadow Garden não está ali para proteger o reino, eles seguem a própria trilha. Shadow então derrota Barnett usando a mesma técnica que usou na mãe de Sherry. Sherry, arrasada com a morte do pai, chora sem parar. Shadow decide que é melhor ela não ficar sabendo da verdade e a deixa em paz para chorar. Após a batalha, o Shadow Garden é declarado inimigo do reino, e a academia dá a todos umas férias de verão adiantadas por causa dos estragos. Sem os dois pais, Sherry diz a Sid que está indo estudar fora e começar uma nova vida. Sid pergunta qual é o novo objetivo dela, mas ela se nega a contar, dizendo que é segredo. Enquanto ela se afasta, Sherry exala uma aura estranha e sombria, insinuando que ela não é nem tão inocente assim. Durante as férias de verão, Sid recebe uma carta de Alpha, chamando-o para a Terra Sagrada de Lindorb. Enquanto isso, Epsilon, uma das 7 sombras, está animadíssima para o dia começar. Ela usa magia de slime para dar um tapa no visual, competindo com a Beta para ver quem tem o melhor corpo. Depois que o Shadow Garden falso é despachado, Rose corre para a enfermaria chorando. Ela pega a mão de Sid e, pensando que ele realmente se importa, se declara para ele. Mais tarde, os dois são vistos num trem indo para Lindworm, embora só tenham se esbarrado por pura coincidência. Quando chegam, um chaveiro fisga a atenção de Sid. Ele mostra um braço demoníaco atravessado por uma espada, representando o herói Olivier cortando o braço esquerdo de Diablo. Rose explica que eles estão na cidade onde a lendária batalha rolou. Ela acrescenta que as ruínas em Lindworm são, tipo, o lugar onde acreditam que o braço de Diablo está selado. Enquanto caminham, eles dão de cara com uma sessão de autógrafos de um famoso autor chamado Natsumi. Rose, animadíssima, corre para autografar o livro dela. Enquanto isso, Sid percebe que os livros são cópias descaradas de histórias da vida passada dele. Se perguntando se mais alguém reencarnou igual a ele, Sid entra na fila só para dar de cara com a Beta, que está faturando alto com as histórias dele. Mais tarde, na catedral, Alpha está ao lado do corpo do arcebispo Drake, antes de vazar quando os cavaleiros chegam. Naquela noite, Sid avista uma figura misteriosa de capa correndo pelos telhados. Ele o persegue e defende o ataque dele. Epsilon aparece para dar o golpe de misericórdia. Ela avisa que o carrasco do culto conseguiu fugir, então eles vão ter que partir para o plano B. Como sempre, Sid está pronto para seguir seu próprio caminho, fazendo tudo do jeito dele. Sentindo-se o máximo com a força dele, Sid decide dar uma relaxada nas fontes termais. Perto dali, Alexa está tentando se controlar. Quando alguém pergunta por que ela está em Lindworm, ela diz que é uma convidada VIP para o julgamento das deusas. Quando Sid é questionado sobre o mesmo, ele mente, dizendo que um amigo o convidou para assistir.
Alexia explica que o julgamento da deusa é uma batalha épica onde os lutadores enfrentam guerreiros ancestrais invocados de um lugar chamado Santuário. Ela também menciona como um espadachim chamado Venom invocou o lendário herói Olivier, mas mesmo assim levou a pior na luta. Logo, o julgamento começa, liderado pelo arcebispo Jack Nelson. Antes que tudo começasse, Nelson não permitiu que Alexia o investigasse, mandando ela focar no arcebispo anterior. Enquanto o julgamento começa, um círculo mágico se forma ao redor da arena, criando uma barreira. O primeiro desafiante, Vatérios do Reino de Oriana, dá um passo à frente, mas nenhum guerreiro antigo aparece para enfrentá-lo, o que significa que ele não era digno, coitado. Enquanto mais lutadores não conseguem invocar ninguém, Cid começa a imaginar o quão épico seria se ele entrasse na arena e chocasse a todos como um lutador secreto. Mas ele percebe que gente aleatória não pode competir. O que Cid não sabe é que Rose o inscreveu secretamente para exibir as habilidades dele e impressionar o pai. Quando Cid descobre, ele decide competir, mas como seu alter ego, o Shadow. Quando ele entra na arena, todo mundo fica de queixo caído quando ele invoca a Aurora, a bruxa da calamidade, que é uma das bruxas mais poderosas da história. Tanto Cid quanto a Aurora trocam sorrisos antes da batalha começar. A Aurora ataca primeiro, jogando lanças mágicas, mas Cid desvia numa boa. Num piscar de olhos, Cid a derrota. Embora a luta tenha sido fácil, Cid queria ter lutado com ela no auge da força. Depois de vencer, Cid some da arena, deixando a galera toda confusa. Assim que a barreira se desfaz, um portal estranho aparece na arena. Cid nota outro portal por perto e, com a curiosidade aguçada, entra nele. Enquanto isso, Nelson cancela o resto do torneio e manda os guardas limparem a arena. Ele também tenta convencer Alexia e os outros a irem embora, mas eles se recusam. Os membros do Shadow Garden, liderados por Alpha, são os primeiros a entrar no portal. Epsilon e os outros fingem fazer Gama de refém para obrigar Nelson a seguir. Rose parece preocupada, mas Alexia sabe que ela está só encenando e permanece calma. Nelson, visivelmente irritado, invoca Venom, que imediatamente ataca Epsilon. Felizmente, a magia de slime de Epsilon a protege, mas o ataque de Venom a deixa morrendo de vergonha ao expor um segredo dela. Irritada, Epsilon despacha Venom sem dificuldade e arrasta Nelson para o portal, com todo mundo seguindo. Dentro do santuário, Alpha os leva a uma estátua de Olivier, que é a cara dela. Nelson explica que esses guerreiros ancestrais foram amaldiçoados por algo que Cid chamou de maldição uma vez. Enquanto eles se aprofundam no santuário, Alpha abre uma porta que leva a um cemitério cheio de restos mortais de heróis ancestrais, incluindo Olivier. Enquanto isso, Cid dá de cara com a Aurora de novo. Ela admite que não o chamou, mas diz que curtiu a luta deles. Depois de bater um papo, Aurora explica que o santuário é, na verdade, uma prisão das memórias de heróis ancestrais. Para libertá-la, eles precisam destruir o núcleo mágico que dá energia ao santuário. Mas a magia não pega dentro do santuário, porque é absorvida. Cid, confiante como sempre, diz que é um mestre em quebrar coisas e topa ajudar. Enquanto exploram as memórias de Olivier, Cid e Aurora descobrem que o culto realizou experimentos horríveis com órfãos. A maioria das crianças não resistiu, mas Olivier sim, porque o corpo dela era compatível, perfeitamente com as células de Diablo. Nelson explica que o culto queria criar um guerreiro forte para lutar contra Diablo, e Olivier era a melhor aposta deles. O culto também fez pílulas vermelhas, umas balinhas, das células de Diablo, que davam poderes especiais pra galera. Mas Nelson não se contentou só com isso. Então ele criou algo mais forte, as contas de Diablo, que dão uma força absurda e as deixam imortais. Alexia brinca que as contas devem dar calvície, mas Nelson jura de pé junto que a calvície dele é puro estresse. Alpha entra na conversa explicando que as contas de Diablo têm dois grandes problemas. As pessoas têm que tomar uma por ano e não tem pra todo mundo. É por isso que os Cavaleiros da Mesa Redonda têm só 12 membros. Ela também revela que Nelson é o 11º membro. Furioso, Nelson começa a virar um monstro, mas antes que ele possa terminar, Delta parte pra cima e o joga na água. As coisas pioram quando Nelson retorna mais poderoso do que nunca. Ele prende a galera em memórias diferentes, dividindo-os. Alpha e Delta se veem lutando contra uma versão demoníaca do Nelson que consegue criar clones dele mesmo. Delta despacha vários clones rapidinho, mas percebe que quanto mais perto eles chegam do núcleo, mais fraca ela fica, enquanto Nelson só fica mais forte. Enquanto isso, Cid e Aurora se encontram em outra memória, desta vez num campo de batalha lotado de corpos. Eles dão de cara com uma versão mais nova de Aurora que está chorando. Aurora tenta apagar essa lembrança dolorosa, mas de repente os cadáveres se erguem e os atacam. Aurora logo saca que o santuário os está rejeitando. Ao mesmo tempo, o grupo de Epsilon encontra uns arquivos. Eles acham documentos sobre o culto e registram tudo com uma câmera que Omega, o 7º membro do Shadow Garden, criou usando o conhecimento de Cid da vida passada dele. Embora a magia deles esteja quase no fim, Cid e Aurora conseguem derrotar os zumbis, mas mais e mais continuam aparecendo. Para acabar com a memória, Cid mata a Aurora mais nova, destruindo a lembrança e abrindo o caminho para eles.
Eles finalmente chegam ao coração do santuário, onde Delta ainda está lutando. Ela já derrotou centenas de clones, mas Nelson não para de invocar mais. O núcleo está trancado atrás de uma porta e preso por correntes. Cid tenta quebrar as correntes com a espada, mas não dá em nada. Aurora diz a ele que a espada sagrada ali perto é a chave, mas só um escolhido ou um descendente do herói pode empunhá-la. Cid tenta, mas a espada nem se mexe. Enquanto dá uma paradinha, Delta continua lutando, se recusando a desistir. Depois de despachar mais centenas de clones, a memória se desfaz, e eles são teletransportados para outro lugar. Ainda se recusando a desistir, Nelson invoca Olivier para lutar por ele. Ao mesmo tempo, Epsilon anuncia que a investigação deles está concluída. Eles se aprontam para vazar, bem quando o arcebispo fica sabendo que alguém invadiu o centro do santuário. Cid pensa que é a hora perfeita para o herói da história surgir e pegar a espada lendária. Mas em vez do herói, Nelson chega, com sua testa lustrosa brilhando. Cid logo percebe que Alpha e Olivia são idênticas, tipo gêmeas. Ao comando de Nelson, Olivia ataca Cid e o domina por completo. Aurora, observando a luta desigual, entra no meio para parar a briga. Nelson oferece poupar a vida do Cid se Aurora concordar em ajudar nas pesquisas deles. Aurora pensa sobre isso, insinuando que Cid não tem a menor chance contra a Olivia. Claro, Cid não curte a ideia e não para de provocar o Nelson. Irritado, Nelson ordena a Olivia para dar cabo do Cid. Olivia, com uma expressão sem vida, faz o que mandam, enquanto Aurora fica apavorada, e Nelson só dá um sorriso. Mas então, Cid choca todo mundo sorrindo maliciosamente, com os olhos reluzindo. Ele propositalmente desvia a espada da Olivia dos pontos vitais dele, então de repente a agarra e morde o pescoço dela. Com Olivia fora de combate, Cid anda tranquilamente em direção a Nelson, que tenta mais uma artimanha. Ele usa a energia mágica colossal do santuário para invocar uma porrada de clones de Olivia, mas Cid despacha todos de uma vez, destruindo os clones só com um olhar. Nelson fica de queixo caído em choque quando é revelado que Cid havia comprimido a magia dele de forma inteligente para não ser drenada. De saco cheio dos joguinhos do Nelson, Cid solta seu feitiço mais poderoso, o Atomic, destruindo o núcleo mágico e varrendo o santuário inteiro do mapa. Quando ele acorda na floresta, Aurora está bem ao lado dele. Ela admite que foi ela quem invocou o Cid desde o começo. Ela pede desculpas por não ter sido sincera e o agradece por ajudá-la a encontrar a tão sonhada paz. Antes de sumir, ela dá a entender que Cid talvez conheça a verdadeira ela um dia. Enquanto isso, Alexa e Rose resolvem se unir e criar seu próprio grupo para investigar a fundo os mistérios por trás do culto e do Jardim das Sombras. Natsumi também se junta a elas para ficar de olho no que estão aprontando. Mais tarde, Alpha e Epsilon discutem o que encontraram no arquivo do santuário. Elas descobrem que a verdadeira identidade de Aurora é o demônio Diablos. Epsilon sugere contar ao Shadow, mas Alpha revela que ele já sabia. Enquanto isso, Alexia conta à irmã Iris sobre a conexão do culto com os arcebispos, tanto o anterior quanto o atual. Iris acredita que há uma organização maior por trás de tudo, e decide investigar a Igreja dos Ensinamentos Divinos. Ela também diz a Alexia que vai entrar no Festival Bushin, um torneio internacional de esgrima, para ganhar apoio popular e fazer o pai ouvi-la. Conforme o Festival Bushin se aproxima, Rose é vista treinando pesado, mas algo parece estranho. Ela revela uma marca demoníaca esquisita no peito. Finalmente, o dia do festival chega e os lutadores mais fortes do mundo se reúnem na capital real. Como sempre, Cid tem um plano. Ele vai bancar o fraco, deixar a multidão rir dele e depois surpreender a todos com uma grande virada. Para ajudar no disfarce, Cid pede ajuda à Gama. Ela usa magia de slime para mudar o rosto dele e lhe dá uma nova história. Cid vira o homem mundano, um cavaleiro das trevas fraco que foi deserdado pela família. Com o novo visual, Cid incorpora totalmente o papel, mudando a postura e o comportamento para combinar com o personagem. Como homem mundano, Cid esbarra em Anarose, uma das desafiantes do teste da deusa. Ela diz que ele parece fraco demais para competir e que devia desistir. Mundano, mantendo o personagem, diz a ela para não julgá-lo pela aparência. Então, um cara chamado Quentin aparece e diz ao Mundano para desistir antes que ele se envergonhe. Mundano, claramente irritado, diz que é mais forte que Quentin. Insultado, Quentin começa a espancá-lo. Cid, fiel ao seu plano, deita no chão, fingindo estar indefeso. Por sorte, Anarose intervém e para Quentin, pedindo desculpas ao Mundano por não ter ajudado antes. Mais tarde naquela noite, Cid encontra Rose, que compartilha algumas notícias ruins. O pai dela escolheu um homem para ela casar, um nobre de alta patente chamado Pervassar. Mas as coisas são piores. A família também está pressionando-a a abandonar sua posição como Cavaleira das Trevas. Cid tenta confortá-la dizendo que sempre acreditará nela, o que a faz se sentir um pouco melhor. No dia seguinte, Skell arrasta Cid para assistir às lutas preliminares do torneio. Skell está coletando dados para ajudar nas apostas, enquanto divaga sobre sua estratégia.
Gold, um cavaleiro com um histórico invicto, dá dicas de como prever o vencedor de uma luta. Cid fica entediado e sai bem na hora em que a próxima luta é anunciada, Gonzalez contra Mundano. No momento em que Mundano entra no ringue, Gold diz, confiante, que Gonzalez vencerá em menos de um segundo. Skell, impressionado com a capacidade de Gold de avaliar guerreiros, fica chocado quando Mundano é declarado o vencedor. A multidão se irrita, exigindo o dinheiro de volta. Tentando salvar a própria pele, Gold afirma que Gonzalez apenas tropeçou, e que era isso que ele tinha previsto. A Narose, que antes não dava muita bola pro Mundano, muda de ideia depois de ver seus 2 socos poderosos que nocautearam Gonzalez. Com Gold prestes a enfrentar Mundano, Skell pede dinheiro a Cid para apostar em Gold, mas Cid recusa, tentando salvar o amigo de perder grana. No dia seguinte, Skell corre para contar a Cid que Rose esfaqueou seu noivo, Perv, e fugiu. Beta e Alexia, que estão trabalhando juntas, concordam em investigar a situação. O que Alexia não sabe é que Beta já estava investigando por conta própria e descobriu onde Rose está escondida. Mais tarde naquele dia, Cid esbarra em Beatrix, uma elfa que está procurando a sobrinha. Ela diz que a sobrinha é uma garota linda que se parece com ela, o que lembra Cid da Alpha, embora ele fique quieto sobre isso. De repente, Beatrix saca a espada e Cid finge estar assustado, cambaleando para trás e caindo. Beatrix ri e pede desculpas, provocando Cid ao dizer que pensou que ele parecia mais forte. No torneio, Quentin se aproxima de Ana Rose e pergunta o que ela acha do Mundano. Quentin viu a vitória rápida do Mundano e agora está curioso sobre a força dele. Depois de inicialmente subestimá-lo, Ana Rose e Quentin agora estão animados para ver a próxima luta do Mundano contra Gold. Gold entra no ringue, pronto para lutar contra Mundano. Mundano, sem paciência, estala o pescoço casualmente e desvia dos ataques de Gold com facilidade. Estranhamente, Gold sente como se tivesse levado um soco no estômago, embora Mundano não tenha feito nenhum movimento. Frustrado, Gold usa sua técnica secreta de espada, mas Mundano espirra, atrapalhando completamente o golpe. Assim, Gold perde pela primeira vez para choque da plateia. Enquanto isso, Iris se encontra com Perv para entregar o plano de segurança do evento principal do Festival Bushin. Ela oferece seus cavaleiros para ajudar na segurança, mas Perv recusa. Iris percebe que Perv parece bem mais saudável do que o relatado, mas ele minimiza, dizendo que pode lidar com tudo sozinho, assim como quando ela salvou Alexia. Iris fica ainda mais desconfiada dele. No torneio, Mundano derrota Quentin rapidamente e garante sua vaga no evento principal. A Narose, agora sua próxima oponente, tenta intimidá-lo, mas Mundano apenas sorri e remove uma peça pesada de armadura, que atinge o chão com um estrondo, rachando o piso. Enquanto isso, Rose é mostrada correndo por túneis, tentando escapar dos cavaleiros que a perseguem. Mais tarde naquela noite, Cid ouve um piano tocando e se lembra da infância. Embora fosse forçado a tocar, ele sempre gostou de uma peça em particular, a Sonata ao Luar. Reconhecendo a canção, Cid segue a música, pensando que poderia encontrar alguém de sua vida anterior. Ele encontra Epsilon tocando piano, com Gama e Beta por perto. Epsilon se gaba de como se conecta com pessoas importantes e até ganhou prêmios por sua música, embora Cid saiba. Ela está apenas plagiando músicas do mundo dele. Ele não sabe como se sentir sobre isso. Enquanto Beta tenta distrair Alexia de encontrar Rose, Alexia descobre que Rose está escondida nos túneis subterrâneos. Enquanto isso, Rose, sentada sozinha, reflete sobre como seu pai parecia estranho quando anunciou seu noivado. Os cavaleiros também agiam de forma esquisita, com sorrisos assustadores. Rose percebe que Perv, um membro do culto, havia feito uma lavagem cerebral em todos. Ela pensa em se entregar para impedir uma guerra entre Midigur e Oriana e salvar seu pai. Enquanto se pergunta se Cid ainda acredita nela, seu corpo começa a mostrar sinais de possessão. Nesse instante, ela ouve a Sonata ao Luar novamente e a segue, eventualmente encontrando Shadow tocando piano. Após terminar a música, Shadow pergunta a Rose o que ela realmente quer. Rose diz que quer proteger as pessoas de quem ela se importa. Vendo sua determinação, Shadow concede a ela magia poderosa e a liberta da possessão. Depois de lhe dar alguns conselhos, Shadow desaparece enquanto membros do culto chegam. Rose, usando seu novo poder, os derrota facilmente com um único golpe. Sentindo o surto de energia mágica, Alexia e Beta rasteiam até Rose. Alexia a bombardeia com perguntas, mas Rose se recusa a responder, não querendo arrastar a amiga para seus problemas. Frustrada, Alexia decide lutar com ela para conseguir a verdade. Depois de derrotar Alexia, Rose a leva até Beta e declara que está pronta para parar de se esconder e começar a lutar pelo que acredita. Mais tarde, Claire, que estava brava com Cid o dia todo, finalmente se acalma e lhe entrega um ingresso para o torneio principal. Ela substituiu Rose no evento. Quando Cid chega ao local, percebe que o ingresso é para assentos VIP. Ele se vê sentado ao lado de Iris, que lhe diz que planeja recrutar Claire para sua ordem pessoal assim que ela se formar. Iris também pede desculpas pelo problema causado por Alexia e seu ex-noivo, Zenon.
Enquanto assistem ao torneio, Iris menciona que sua competidora favorita é a Narose, embora não planeje perder para ninguém. Cid pergunta se Mundano chamou a atenção dela, mas os estudantes ao redor o descartam como sortudo. Está empolgado porque tudo está indo conforme o plano para impulsionar a reputação do Mundano. Iris então fala sobre Beatrix, a primeira campeã do festival Bushin e uma mestra espadachim elfa. Cid fica surpreso com a fama de Beatrix. Sentindo uma forte presença por perto, Cid se desculpa e esbarra em Beatrix novamente. Ela continua perguntando sobre a sobrinha, mas Cid permanece em silêncio. De volta à sessão VIP, Pervê pega o assento de Cid e informa Iris que o rei está com a saúde debilitada, mas comparecerá ao evento amanhã. Iris diz a ele que seu pai Klaus também estará lá. A próxima luta começa e a Narose entra no ringue, exibindo suas habilidades impressionantes. Pervê está interessado nela e planeja convidá-la para servir seu reino. Quando Iris é questionada sobre Mundano, ela admite que ainda não o viu lutar. A luta começa e a Narose avança contra Mundano com movimentos rápidos e agressivos. Mas Mundano é rápido demais, desviando de todos os ataques dela com facilidade. Ela tenta finalizá-lo com um golpe poderoso, mas Mundano desvia de novo e ataca primeiro, pegando-a de surpresa. Percebendo que não pode vencer atacando, a Narose tenta focar na defesa, mas é inútil. Mundano a derrota e derruba mais um favorito. Após sua vitória, Mundano está pronto para enfrentar Iris. Pervê, preocupado com Mundano arruinando seus planos, pergunta a Iris se ela se sente confiante em vencer. Iris admite que a esgrima de Mundano é linda, mas ela acredita que está em um nível totalmente diferente. Nervoso, Pervê ordena que seus homens investiguem Mundano. Na área VIP, Iris impede os guardas de barrar Beatrix, anunciando que ela é sua convidada. As pessoas ao redor percebem que Beatrix é a lendária mestra espadachim elfa, e se reúnem em volta dela, mas ninguém sabe nada sobre a sobrinha desaparecida. Enquanto isso, no castelo, Pervê força o rei a beber uma poção que o faz obedecer a cada comando. Pervê planeja usar o rei para iniciar uma guerra com Midgar, esperando tomar o poder para si. No dia seguinte, Iris enfrenta Mundano no ringue. Ela está determinada a derrotá-lo com um único golpe, mas assim que se prepara, ela de repente tem uma visão aterrorizante de sua própria morte, o que a desequilibra. Ela tenta se livrar, mas outra ilusão a domina com medo. A multidão fica irritada enquanto ela hesita, e Iris, desesperada, libera toda a sua força e avança contra Mundano. Mas para seu choque, ela percebe que ele nem sequer sacou a espada. Mundano a desarma na velocidade da luz e vence a luta. Após a derrota esmagadora de Iris, Pervê não consegue acreditar. Sua atenção se volta para Rose, que acaba de retornar. Rose pede desculpas ao pai pelo ocorrido e se prepara para fazer algo drástico. Apesar das ordens de Pervê, o rei a perdoa. Rose salta em direção a Pervê usando o pai como escudo, mas não recua. Ela liberta o pai do controle de Pervê de uma forma surpreendente. Enquanto Pervê ordena que seus homens a parem, Mundano, agora se revelando como Shadow, intervém e derruba os membros do culto. Vendo Shadow, Rose estraga o momento chamando-o de exterminador de rufiões estiloso. Ela se lembra dele como quem a salvou de bandidos no passado, e desde então sonhava em se tornar uma grande espadachim. Shadow lembra Rose de sua missão, e ela rapidamente foge da cena. Enquanto isso, Beatrix ataca Shadow, ansiosa por um desafio, e Pervê usa a distração para escapar. Iris, vendo Shadow novamente, grita o nome dele com raiva. Enquanto Beatrix luta para acertá-lo, Iris se junta à luta com uma arma poderosa, mas mesmo juntas, elas não conseguem acompanhar a velocidade de Shadow. A cidade inteira se torna o campo de batalha delas, enquanto a luta continua. Eventualmente, Alpha oferece a Rose um lugar no Jardim das Sombras, o que Rose aceita. Enquanto Shadow derrota Iris e Beatrix, ele decide ir embora, mas elas se recusam a desistir. Iris o avisa que ele agora é inimigo de todo o reino, sem ter para onde fugir. Shadow ri e diz que nunca planejou fugir. Ele ativa um feitiço poderoso, assustando a todos, mas então desaparece no ar sem liberar a magia. Iris, frustrada, solta um grito. Mais tarde o reino publica notícias de como Iris e Beatrix expulsaram Shadow, enquanto Sherry, que parece inocente, secretamente jura se vingar dele. Beatrix sai da cidade sem encontrar a sobrinha. As mulheres do Jardim das Sombras voltam às suas rotinas, e Cid volta a ser um estudante comum. Na base do Jardim das Sombras, Rose é apresentada a Lambda, a instrutora, que rasga as roupas de Rose e lhe dá o novo nome 666, marcando sua transformação de princesa em soldado. A nova temporada da série começa com o grupo Shadow se reunindo. O trabalho deles é derrubar organizações malignas, e eles estão discutindo como os vilões de antes, como o Diablo e o Warner, de repente pararam todas as suas atividades. Isso parece uma boa notícia, porque agora o grupo Shadow pode focar em consertar a corrupção na própria cidade. Mas então, as garotas do time de Cid levantam uma nova questão. Cid fica surpreso, achando que está tudo bem, mas as garotas contam a ele sobre dinheiro suspeito desaparecendo da cidade.
Elas não sabem para onde está indo, mas acreditam que está sendo usado para algo ruim. Isso não é só um palpite, a prova é uma lua vermelha aparecendo, o que assusta as garotas. Elas dizem a Sid que precisam lidar com isso, mas ele acha que elas estão fazendo tempestade em copo d'água. Para ele é só uma lua vermelha, nada para se preocupar. Na cidade sem lei, 2 lutadores durões chegam, determinados a encontrar e matar a Rainha de Sangue. Eles procuram o castelo dela e assim que o localizam, planejam entrar e derrubá-la. Mas antes que cheguem muito perto, um guarda com o rosto escondido fala com eles. Ele diz que só convidados, servos ou lutadores podem entrar, e eles terão que derrotá-lo para passar. Esse guarda não é qualquer um, ele é o Demônio Branco. Um lutador que perdeu um braço numa batalha anterior, mas agora derruba lutadores arrogantes sem problemas. Enquanto os dois se aproximam, ele os mata com facilidade. No dia seguinte, Sid e sua irmã Claire chegam à cidade sem lei, mantendo a discrição. Sid, que sempre age em segredo, é visto por muitos como fraco, especialmente desde que deixou a irmã Claire derrotá-lo antes. Agora Claire está constantemente preocupada com ele, achando que ele é um fracasso. Ela o leva para a cidade e o aconselha a pensar no futuro e em qual carreira ele quer seguir. Enquanto caminham, eles encontram um vendedor ambulante gritando sobre a venda de lutadores. Ele elogia Claire, mas ela não está interessada e continua andando. Sentindo-se entediado, Sid decide explorar as ruas sozinho, esperando encontrar sinais do impacto da lua vermelha nas pessoas. Ele para comer algo, então ouve um barulho estranho e encontra um grupo de pessoas espancando um ghoul, um assistente de vampiro prestes a se tornar um vampiro completo. As pessoas continuam batendo no ghoul, que não consegue revidar, até que de repente a lua vermelha aparece no céu. A lua ativa toda a energia mágica na cidade, permitindo que o ghoul se levante. Ele morde as pessoas que o atacam, transformando-as em ghouls também. Enquanto os ghouls recém-transformados se movem em direção a Sid, ele se pergunta quando começar a lutar. Mas antes que ele possa agir, uma mulher pula, pensando que Sid é fraco demais para lidar com eles. Ela afasta os ghouls e revela que é uma caçadora de vampiros. Ela salvou Sid, mas diz a ele para sair do caminho porque a lua vermelha significa que o perigo está chegando. Sid, agora totalmente em seu papel de Shadow, veste sua roupa de super-herói e sai para proteger a cidade dos vampiros. No caminho, ele salva uma mulher chamada Marie, que fica chocada por alguém ter vindo em seu resgate e decide deixar a cidade. Enquanto isso, Claire está chorando, acreditando que seu irmão está morto, culpando-se por tê-lo trazido para a cidade. Mas a caçadora de vampiros, chamada Mary, diz a Claire que Sid está vivo. Ela viu um garoto com a descrição dele entrar na Torre Carmesim. Um lugar onde a Rainha de Sangue deve ser revivida usando o sangue de um jovem, Sid pode ser o sacrifício. Claire, sem saber da verdadeira força de Sid, acredita em Mary e decide se juntar a ela para invadir a torre e salvar seu irmão. Sem perceber que Sid já está lá dentro libertando pessoas, a cidade sem lei tem 3 torres principais, cada uma controlada por facções diferentes. A Torre Carmesim guarda o corpo da Rainha de Sangue e depende do caos da Lua Vermelha para revivê-la. A Torre Branca é governada por Yuki, uma poderosa raposa de 9 caudas, enquanto a Torre Negra é liderada por Juggernaut. Ambos, Yuki e Juggernaut, querem impedir o plano da Torre Carmesim. A notícia chega ao governante da Torre Carmesim de que o plano deles está falhando porque alguém está eliminando todos os ghouls. Esse alguém acaba sendo Sid, que ninguém consegue vencer. Sid finalmente enfrenta os ghouls na frente de Juggernaut e Yuki, chocando-os. Quando perguntam quem ele é, ele revela seu nome, Shadow. Juggernaut e Yuki já conhecem Shadow por suas batalhas anteriores com mercadores e sacerdotes corruptos, então decidem deixá-lo em paz. No entanto, o Demônio Branco, ainda leal à proteção da Torre Carmesim, avança contra Sid, pensando que pode derrubá-lo, mas rapidamente percebe que cometeu um erro. Sid facilmente corta o outro braço dele, o parte ao meio e o mata. Enquanto isso, Claire e Mary continuam pela Torre Carmesim, determinadas a salvar Sid. Ao mesmo tempo, o Esquadrão Jardim das Sombras, liderado por Beta, também está na torre, procurando livros que possam ajudá-los a curar o vampirismo. Beta, que documenta as aventuras de Sid, reconhece Claire e sugere que evitem lutar entre si. Ambos os grupos concordam em focar em suas próprias missões. Enquanto avançam, Claire começa a duvidar de Mary, perguntando-se como ela viveu tanto tempo e por que parece hesitante em matar vampiros. Mary evita as perguntas dizendo que todo mundo tem segredos. Eventualmente, elas encontram Juggernaut que está massacrando todos por perto. Elas tentam se esconder, mas Juggernaut assente e ataca. Mary tenta lutar com ele, mas é derrubada, e Claire, não forte o suficiente para ajudar, também é atingida. Desesperada, Mary pega sangue de Claire e vai enfrentar Juggernaut novamente. Assim que ela está prestes a ser morta, Shadow chega e joga Juggernaut da torre. Ele diz às 2 garotas que é muito perigoso e que elas deveriam se esconder. Após a luta, Mary revela sua verdadeira identidade e história a Claire. Há mais de 1000 anos, vampiros governavam os humanos, matando-os facilmente por seu sangue. Mas à medida que os humanos se tornaram mais habilidosos, eles aprenderam a se defender e começaram a revidar. Elizabeth, a Rainha de Sangue, percebeu que a matança sem fim tinha que parar e convenceu os vampiros a parar de beber sangue humano.
Ela construiu uma cidade onde vampiros e humanos podiam viver pacificamente. Mas a própria Elizabeth lutava contra sua sede de sangue. Na noite da lua vermelha, seu servo, Crimson, deu a ela uma única gota de sangue, o que a fez perder o controle. Ela passou a noite matando humanos, e no dia seguinte, cheia de arrependimento, tirou a própria vida, pedindo a Mary para proteger seu corpo. Mas Crimson e seus seguidores pegaram o corpo e Mary tem tentado recuperá-lo desde então. Claire, sentindo-se amaldiçoada e preocupada que possa se transformar em monstro em breve, concorda em ajudar Mary a recuperar o corpo de Elizabeth. Elas também planejam salvar Sid, que Claire ainda acredita estar preso na torre. Enquanto isso, Sid está no cofre de Elizabeth, procurando por algo útil. Ele não encontra nada de interessante, exceto um pouco de ouro, que decide levar. Ao mesmo tempo, Crimson está tentando reviver Elizabeth, colocando o coração dela em um corpo morto. Bem na hora que o ritual ia ser concluído, o Sid aparece, destrói tudo e bota o plano do Crimson a perder. Achando que a missão estava feita, ele pega mais ouro e se prepara para vazar, sem nem desconfiar que a Elizabeth tinha voltado à vida como um monstro gigante. Elizabeth, agora totalmente despertada, ataca a Claire, esfaqueando-a e bebendo seu sangue. A Mary implora para Elizabeth parar, mas ela ignora solenemente. A equipe do Jardim das Sombras chega e consegue levar a Claire para um lugar seguro. Mas a Elizabeth continua dominando geral. O Juggernaut, que estava passando por ali, tenta enfrentá-la, mas ela o derrota facilmente, quebrando a perna dele e jogando-o para longe. Elizabeth segue se alimentando do sangue das vítimas, ficando mais forte e curando os ferimentos rapidinho. A Beta manda um dos membros da equipe tirar a Claire de lá, afinal ela é a irmã do líder e precisa ser salva. Claire acorda num hospital, onde uma médica chamada Aurora diz que ela não está amaldiçoada como pensava. Alguém a curou há muito tempo, embora a Aurora não mencione que foi o Shadow. A Aurora explica que a Claire agora tem 2 tipos de sangue dentro dela, e se conseguir aprender a controlar, vai ficar incrivelmente poderosa. De volta à torre, Elizabeth continua seu ataque desenfreado, mas o Shadow chega bem na hora. Ele é o primeiro guerreiro que consegue enfrentá-la de igual para igual. As garotas do Jardim das Sombras finalmente percebem que o Shadow as estava protegendo o tempo todo. Depois de uma batalha feroz, Shadow voa para o céu com Elizabeth, dizendo que ela está doente e precisa ser parada. Ele a destrói de uma vez por todas, fazendo com que todos os vampiros voltem a ser humanos normais. A lua vermelha também volta à sua cor normal. Mais tarde, o Sid é visto comendo na rua, achando que tudo o que aconteceu foi super normal. Ele tá mais preocupado com a Claire e o sangue misturado dentro dela, sem saber se isso vai ajudar ou atrapalhar. Enquanto ele e a Claire embarcam num trem para sair daquela cidade sem lei, o Sid continua preocupado com ela. Quando a Claire pergunta se ele conhece o Shadow, Sid diz que não, só lembra que o Shadow incendiou a escola deles no ano passado. Claire, agora com novos poderes na mão esquerda, diz pro Sid não se preocupar e ele a tranquiliza dizendo que os dois estão bem. A mente do Sid volta pro ouro que ele pegou, 500 moedas. Ele pensa que se precisar de grana de novo, vai voltar para a cidade sem lei e roubar da Torre Branca e da Torre Negra, já que as duas ainda estão de pé. Depois de voltar para a cidade, as meninas do Jardim das Sombras ficaram surpresas ao ver alguém na estação de trem tentando roubar mercadorias. Quando questionaram o homem, ele revelou que trabalhava para Garter, um nome que elas realmente não esperavam. Garter era conhecido como uma figura respeitável, alguém que não se envolvia em atividades criminosas. Essa revelação deixou as meninas confusas. No entanto, apesar da confusão, o homem ainda estava determinado a roubar, então elas o mataram rapidinho para não perder tempo com discussões sem sentido. Elas perceberam que aquilo não seria o fim da história. A guerra se espalharia, e logo outras organizações provavelmente viriam buscar vingança. Isso significava que a cidade estava à beira de um conflito sério, que poderia sim levar a uma guerra. Enquanto isso, o Sid estava de boa com os amigos. Eles exibiam orgulhosos suas roupas novas, achando que tinham comprado peças de marca originais. Mas a alegria durou pouco quando descobriram que todas as roupas eram na verdade falsificadas. Que mico. O choque foi inegável, e o Sid começou a desconfiar que uma organização bem maior estava por trás disso. Eles provavelmente estavam produzindo esses produtos falsificados e faturando uma grana preta, enganando as pessoas para comprarem itens piratas. Percebendo que não era um problema pequeno, Sid decidiu que seria sua nova missão descobrir quem estava por trás disso. Como não tinha mais nada para fazer, Sid vestiu sua roupa de sombra e pegou o trem para investigar o quão longe esse problema tinha se espalhado. No trem, Sid conheceu uma mulher que lhe deu algumas informações valiosas. Ela explicou que agora existiam 2 grandes empresas controlando o mercado na capital, a Garter Company e a Mitsubishi Company. Ambas as empresas estavam produzindo produtos questionáveis, alguns genuínos e outros falsos, mas de qualquer forma, estavam faturando lucros enormes. Para se proteger de qualquer um que pudesse desafiá-las, as 2 empresas tinham contratado um poderoso cavaleiro chamado Geden. Geden era extremamente forte e ninguém nunca tinha conseguido derrotá-lo. Ele ajudava a Karen a manter o controle sobre seus negócios meio obscuros. Depois de chegar ao seu destino, Sid caminhou pelo mercado e viu o caos de perto.
Havia uma quantidade anormal de gente se aglomerando em volta dos produtos da Gartner e da Mitsugoshi, comprando sem pensar duas vezes. No entanto, Sid logo percebeu que o problema não era só sobre produtos falsificados. Ele percebeu que dinheiro falsificado também estava circulando. O comércio acelerado da cidade inteira facilitava para as pessoas aceitarem o dinheiro falso sem nem perceber. Isso levou Sid a decidir que precisava investigar não só os produtos falsos, mas também quem era o responsável por inundar o mercado com dinheiro falsificado. No entanto, Sid tinha seus próprios problemas financeiros para resolver. Ele frequentemente se via tendo que roubar só para sobreviver. Então, dessa vez, decidiu se juntar à operação de falsificação. Usando o pseudônimo John Smith, ele começou a trabalhar com a mulher que conheceu no trem, garantindo que ela não falaria sobre os planos deles. Uma vez satisfeito, Sid mergulhou de cabeça no negócio de falsificação de dinheiro. Como sabia que precisaria de ajuda para essa missão, Sid recrutou a Delta, uma das membros mais poderosas do Jardim das Sombras. No entanto, a Delta tinha um lado bem violento. Sempre que ela entrava numa briga, não parava até ter desmembrado completamente seus inimigos. O comportamento sangrento da Delta não passou despercebido. Logo, as mortes dos envolvidos na operação de falsificação começaram a se espalhar, causando pânico entre as organizações comerciais. A notícia chegou ao Garen, que ficou furioso. Não gostando da situação, ele enviou um grupo de seus cavaleiros mais fortes para acabar com o caos e lidar com quem estava por trás dos ataques. Delta, que ainda estava em seu ataque desenfreado, continuou a matar qualquer um que cruzasse seu caminho. Durante uma batalha, um homem implorou pela vida, alegando ser irmão dela. Delta se aproximou e confirmou que ele era de fato seu irmão mais velho, agora trabalhando com Getin. Apesar da revelação, Delta o matou friamente mesmo assim, dizendo pro Sid não se preocupar. Ela explicou que tinha mais de 1000 irmãos e irmãs, então perder um não fazia muita diferença para ela. Depois disso, Delta continuou incomodando o Sid, pedindo para ele voltar com ela para a tribo dela e desafiar o pai dela. Ela explicou que se ele vencesse, poderia se tornar o líder da tribo, mas o Sid não estava nem um pouco interessado em política tribal. Ele estava focado em descobrir quem estava por trás da operação de falsificação e dar um fim nisso. Logo, Geddon soube das mortes de 2 de seus soldados e que dinheiro tinha sido roubado de um de seus esconderijos. Essa notícia assustou Gartner, que sugeriu que parassem todas as operações até que pudessem descobrir quem estava por trás desses ataques. Mas Getin recusou, dizendo a Gartner que o trabalho dele era só ouvir e seguir ordens. Getin acreditava que as pessoas por trás dos ataques eram da Mitsugoshi e decidiu enviar lutadores ainda mais poderosos para eliminá-los. Dessa vez, ele queria destruir completamente a sede da empresa. Luna, que trabalhava para a Mitsugoshi, soube do plano de Getin e decidiu resolver a parada pessoalmente. Ela enfrentou um dos guerreiros mais fortes de Getin, Yutsuba, numa batalha intensa. Luna rapidamente descobriu o estilo de luta do oponente e usou contra ele, pegando-o totalmente de surpresa. Bem na hora que ele tentou escapar, ela jogou a espada, matando-o instantaneamente. O corpo dele caiu no chão, sem vida. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela cidade sobre corpos encontrados perto da sede da Mitsugoshi. Isso causou uma baita confusão na polícia, porque o prédio era para ser um centro comercial, não um lugar onde as pessoas estavam sendo mortas. O mistério se aprofundou e o público começou a fazer perguntas. Enquanto tudo isso acontecia, Sid estava ajudando a Alexia com o treinamento dela. Ele deu a ela alguns exercícios novos para prepará-la para o próximo ataque em potencial dos homens de Geddon. Com o tempo, Alexia melhorou e agradeceu ao Sid por ajudá-la. Mas Sid, como de costume, estava mais interessado na comida e não interagiu muito com ela. Enquanto isso, Sid, em sua persona de John Smith, se encontrou novamente com a mulher por trás da operação de falsificação. Ela disse a ele que tinha encontrado uma grande instalação onde poderiam começar a imprimir mais dinheiro falso e inundar o mercado com ele, o que danificaria severamente os negócios da Gartner. Ela também revelou sua trágica história. Geddon tinha matado toda a sua família, pai, mãe e irmãos. Ouvindo isso, John Smith a tranquilizou, dizendo que o plano deles estava funcionando perfeitamente e que o dinheiro falsificado já estava circulando sem ninguém perceber. Tanto Gartner quanto Mitsugoshi logo perceberam que o dinheiro falsificado estava se espalhando como fogo. As pessoas estavam começando a ficar cautelosas, sem saber se o dinheiro que tinham era real ou falso. Garen, que originalmente planejava destruir a economia inundando o mercado com dinheiro falso, ficou chocado ao descobrir que os bancos de sua própria empresa agora estavam cheios de notas falsificadas. O plano dele tinha dado errado e ele estava perdendo dinheiro como todo mundo. As membros do Jardim das Sombras, sem saber que John Smith era na verdade Sid, decidiram atacar um trem que estava transportando produtos e dinheiro falsificados. Mas quando elas embarcaram no trem, John Smith apareceu e as derrotou sem esforço, jogando-as para fora do trem. Uma das membros do Jardim das Sombras percebeu o quão forte John Smith era e começou a suspeitar de algo, embora não conseguisse descobrir quem ele era de verdade. À medida que o dinheiro falsificado continuava a se espalhar, começou a levar à falência negócios por toda a cidade. As pessoas estavam ficando mais preocupadas e a atividade econômica desacelerou. Delta, que tinha sido enviada para parar John Smith, tentou derrubá-lo, mas falhou.
Percebendo que ele era o Shadow, Delta exigiu respostas. Sid, finalmente admitindo a verdade, pediu para ela guardar o segredo e prometeu dar a ela uma nova missão. Sem ter nenhuma ideia concreta, Sid rapidamente pensou numa forma de tirá-la do seu caminho. Ele disse a ela para caçar o Juggernaut, o governante da Torre Negra, uma missão quase impossível. Isso era só uma desculpa para manter a Delta ocupada. Ao mesmo tempo, Luna erroneamente assumiu que a Delta tinha sido morta e começou a procurá-la. Enquanto isso, o dinheiro falsificado tinha causado um caos na cidade, levando várias empresas à falência. Os bancos começaram a fechar, incapazes de lidar com a enxurrada de notas falsas. A situação piorou quando dois homens de uma seita poderosa visitaram Getten e Garda para informar que eles estavam perdendo o controle. Irritado com a arrogância deles, Getten matou os dois homens e ordenou a Garda que montasse postos de controle por toda a capital, mesmo que isso significasse irritar a família real. Gardner hesitou inicialmente, mas concordou depois de ver a resposta impiedosa de Getten. Uma das membros do Jardim das Sombras então se encontrou com Sid para informá-lo da situação. Ela disse a ele que uma quantidade massiva de dinheiro falsificado tinha sido injetada na economia e que a família real provavelmente interviria em breve. Ela também mencionou que a Delta tinha desaparecido depois da missão dela de lutar contra John Smith, e que se assumia que ela estava morta. Mas Sid a tranquilizou, dizendo que a Delta estava viva e numa missão distante. Alpha, agora desconfiada, confrontou John Smith no trem e rapidamente percebeu que ele era, na verdade, o Shadow. Ela exigiu respostas sobre o dinheiro falsificado, mas Sid a ignorou. Disse que tudo faria sentido com o tempo antes de jogá-la para fora do trem para evitar mais atrasos. À medida que a missão chegava ao fim e o dinheiro falso inundava a cidade, a mulher por trás do esquema compartilhou sua história completa com Sid. Ela tinha vindo de uma pequena aldeia onde sua tribo se aliou a outra para ganhar força. Para solidificar a aliança, ela se casou com o príncipe da outra tribo, que era ninguém menos que Getten. No começo, a vida era boa, sabe? Mas assim que Getten se juntou à seita, ele começou a cumprir as ordens deles, até matando aqueles que se recusavam a seguir as crenças da seita. Quando ela se opôs a ele, ele a espancou quase até a morte e a deixou lá, largada para morrer. Agora ela buscava vingança, levando Garda e Geddon à falência, querendo tirar tudo deles. Logo depois, grandes multidões de cidadãos se reuniram em frente aos bancos, preocupados e com medo. Os bancos, sobrecarregados pela quantidade de dinheiro falsificado em circulação, tinham anunciado que não podiam mais liberar saldos. De volta ao Jardim das Sombras, as garotas estão sentadas, preocupadas com o desaparecimento repentino do Sid. Ele não disse nada antes de sair, e agora elas estão presas lidando com a crescente crise financeira na cidade. Bancos estão fechando, negócios estão encerrando, e até quem tem dinheiro está achando que não vale nada por causa do colapso da moeda. As garotas fazem um brainstorming para tentar resolver o problema. Uma delas sugere mostrar ao público algumas moedas de ouro, mesmo que falsas, para tranquilizar que os bancos têm reservas. Mas elas rapidamente percebem que isso não vai resolver o problema. A situação é muito maior e elas suspeitam que o Shadow está por trás do colapso da moeda. Elas acreditam que ele está fazendo isso de propósito para executar um plano secreto. Sentindo-se culpadas e acreditando que o decepcionaram, elas começam a chorar, percebendo que não eram tão eficazes quanto ele queria, e por isso ele se distanciou delas. De repente, uma das garotas entra com notícias importantes. Geddon é o mentor por trás de toda a operação para a seita Diablo. Ele tinha planejado desde o início levar a Mitsugoshi à falência, inundando o mercado com dinheiro falsificado. As garotas agora entendem que as ações do Shadow faziam parte de um plano brilhante para salvar a Mitsugoshi e derrotar o Geddon. Shadow fechou os bancos para impedir que o dinheiro falso sobrecarregasse a economia da cidade. Se ele não tivesse intervindo, a situação teria sido incontrolável. Uma das garotas do Jardim das Sombras decodifica uma mensagem do Shadow, que revela que ele ainda quer trabalhar com elas, mas teve que se distanciar temporariamente, porque havia muitas suspeitas em torno do grupo delas. Shadow tinha usado o tempo separados para reunir ouro real suficiente para cobrir todo o dinheiro falso. Como resultado, foi a seita Diablo, e não a Mitsugoshi, que acabou perdendo tudo. As garotas também perceberam que a Delta estava desaparecida há um tempo. Nesse exato momento, Delta retorna, revelando que ela estava ajudando o Shadow a imprimir o dinheiro falsificado. Enquanto isso, Sid, como Shadow, rastreia Getten, tendo descoberto que ele era o mentor por trás de tudo. Yukai, a governante da Torre Branca, confronta Getten, lembrando-o que, embora ele tenha salvado a cidade dela uma vez, há um lado maligno nele que precisa ser controlado. Enfurecido, Getten ataca Yukai, dizendo que devia tê-la matado quando teve a chance. Bem quando Getten está prestes a atacar, Shadow chega e o impede. Shadow luta ferozmente contra Geddon, exigindo que ele revele a verdade. Geddon finalmente admite que um dia quis proteger a cidade e tinha uma amante, Yukimi, mas foi corrompido pela seita Diablo. Enquanto Geddon se aproxima da morte, ele pede ao Shadow para cuidar da Yukimi. Shadow promete protegê-la e com isso, Geddon morre. As autoridades então prendem o gerente do banco por adulterar saldos de clientes e fazer as pessoas acreditarem que havia mais dinheiro do que realmente existia. A crise financeira expôs suas mentiras, e o banco é revelado como não tendo reservas. Mais tarde, Yukin é vista conversando com dois de seus guardas sobre suas experiências com Shadow. Ela recebe uma carta da Alpha.
A carta, escrita por Geddon antes de morrer, revela que a seita Diablo foi a responsável por sua queda. Depois de ler a carta, Ylkyn decide se juntar ao Jardim das Sombras na luta contra a seita Diablo, percebendo que o Shadow estava lutando contra o mal o tempo todo. Enquanto isso, Shadow é visto cavando no gelo, recuperando o ouro real e o dinheiro legítimo que ele havia escondido. E é aqui que esse vídeo termina, pessoal. Assista ao próximo e se cuide.